Nós vamos então resolver o exercício 2 da semana 2 e ele diz o seguinte: segundo uma tabela médica, peso ideal está relacionado com a altura e o sexo de uma pessoa. Fazer um programa que receba como entradas a altura e o sexo. A seguir, ele calcula e imprime o peso ideal dessa pessoa, utilizando as seguintes fórmulas. Então é uma fórmula do peso ideal baseado na altura H, tá vendo? Que é diferente de homens e mulheres. Então eu vou ter que verificar se o sexo é igual a M ou igual a opção que seria para a mulher, então é essa conta daqui de baixo. Se não, é a conta daqui de cima. Então o programa ele deve receber como entrada a altura e o sexo. Então nós vamos ter que pedir o sexo em forma de um texto. Então nós vamos ter que colocar assim: vamos lá, altura. Vamos começar com a altura. Então, altura é igual, vamos colocar um float, porque a altura pode ser em metro, né? Então, seria entre com a altura. E agora, sexo. O sexo, a gente vai colocar input entre com sexo. Opa, faltou aqui as aspas. E faltou dizer o que eu espero. Vamos fazer o seguinte, ó. M barra F. Tá? Então eu vou esperar a letra M ou a letra F aqui, nesse caso, está sendo maiúsculo. Então vamos lá, vamos processar aqui. Se eu quero verificar o sexo é igual, aí eu tenho que colocar entre aspas para eu ver se ele digitou M maiúsculo, tá vendo? Então se for M maiúsculo, e aqui falta 2 pontos, o que é para fazer? É para calcular o peso. Então eu vou calcular assim, ó, peso, e eu estou separando o processamento de saída, hein? Porque a saída vai ser só aqui embaixo. Isso, imprimir depois. Então o peso vai ser igual, então se for M é mulher, então 62,1 vezes a altura menos 44,7. Então é o 62,1 vezes a altura menos 44,7. Como a multiplicação tem prioridade sobre a subtração, então eu não preciso colocar um parêntese aqui em volta dessa operação. 62,1 vezes a altura. Então isso foi para mulheres. E aí tem um else aqui, porque se não for M, só pode ser H. M, na verdade o M aqui foi de masculino e feminino, vou trocar para H e M, né? Homem e mulher. Bem, vou colocar masculino e feminino mesmo. Então aqui seria F de feminino, tá? Vamos chamar dessa maneira aqui. Então F de feminino, se for faz a conta, se não for a gente já sabe que é necessariamente o masculino. Então eu vou calcular o peso, mas esse peso vai mudar, o cálculo aqui seria 72,7 e aqui seria 58. Vamos lá, eu já tenho os pesos então, porque ou ele vem no if ou ele vem no else. Se isso for verdadeiro, ele vai imprimir a saída. Deixa eu rodar aqui para testar. Altura 72, por exemplo. Na verdade era para ser 0,72. Aqui nós vamos colocar F. E aí ele não fez nada. Por quê? Porque ele não está imprimindo nada. Tá? Mas vamos colocar um 2 pontos aqui e vamos seguir o nosso programa. Agora eu tenho que imprimir. A única coisa que falta é a saída. Eu imprimi aqui o peso. O peso ideal é, aí vem entre chaves, a variável peso, e aqui eu tenho que falar quilos. Né? Peso ideal ali vai ser calculado em quilos. Então vamos lá ver
se esse programa vai rodar. Então eu tenho uma altura de 1,60, por exemplo, e eu tenho o F de feminino, é uma mulher. Então o peso ideal ficou 54, alguma coisa. Vamos fazer o teste que ele dá aqui no exemplo. O exemplo de execução aqui, ó. Ele dá 1,65 e F. Então vamos lá. 1,65 e F. 57,7, ó, isso mesmo. Aí o exemplo de execução 2 é M, 1,80. Então vamos lá. Agora eu coloco o M. Opa, já deu um problema. Ele está tentando converter string para float aqui. Então vamos lá. Altura é igual float. Altura tudo bem. Altura é de fato para ser o float. Agora, por que ele está dando esse problema? A altura está bem na linha da altura, que é igual falando que é um float. Eu entrei com qual valor para altura? Eu entrei com M, tá vendo? Eu não entrei com a altura. Eu entrei com a letra M, então não vai funcionar. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos rodar de novo aqui o programa. E agora eu que entro com a altura certa, né? Que era 1,80 e M de masculino. Aí deu 72,86. Aqui 72,86. Tudo bem, agora vamos fazer o seguinte. Ele considera o masculino e feminino somente, nesse caso aqui, maiúsculo. Vamos considerar que eu também quero aceitar o M minúsculo. Então colocaria AND e faria outra condição. Sexo é igual, só que agora, ó, e veja que tudo que é string vai entre aspas. Então se é texto, o sexo está sendo identificado como sendo uma letra. No caso, F para feminino, mas poderia ser o F minúsculo também. Se eu rodasse ele aqui agora, ele não ia aceitar um F minúsculo. Ele ia calcular como se fosse para homem. Tá? Por quê? Ele chega aqui e compara se sexo é igual a F maiúsculo e não é. Então ele vem e faz essa condição aqui de baixo. Tá certo? Como eu quero que aceite também o F minúsculo, então eu coloco não é int, é ou, porque não vai ser os dois ao mesmo tempo. Então eu coloco se o sexo é igual a F maiúsculo ou sexo é igual a F minúsculo. Agora ele aceita as duas coisas. E qualquer outra coisa ele vai vir para o else, tá? Então inclusive se eu colocar M maiúsculo, M minúsculo, se eu colocar masculino, por quê? Não vai ser F maiúsculo ou F minúsculo. Então ele necessariamente vai vir para o else. É assim que esse programa está funcionando, mas né, se eu quisesse aqui eu colocaria um elif. Colocaria elif, sexo é igual a F, ou a M, ou M minúsculo, ou maiúsculo, né? E aí poderia ter um else falando, você não entrou com a informação correta sobre o sexo, entre com F ou V. Mas a gente não quer tratar esse erro, então eu vou voltar aqui e assumir que o else aqui ó, já resolve. Tá certo? É isso então.